Fala galera, sejam bem-vindos aí na live. Meu nome é Ronaldo Felipe e hoje vou estar palestrando para vocês, contando um pouquinho da minha história. Eu sou natural de BH, vou estar contando um pouquinho da minha história e fazendo uma palestra em cima disso, a respeito de como o quadrinho pode mudar ou pode moldar o caráter de uma pessoa. Então, deixa eu só tomar meu cafezinho e vamos começar. Então, como eu disse, meu nome é Ronaldo Felipe, sou natural aqui de BH, Belo Horizonte, e eu vou usar esse livro aqui como base também, como eu até uso às vezes como fonte de pesquisa, O Poder dos Mangás, livro muito bom. Acho que todo cara que é fã de desenho, todo cara que é fã de mangá, vale a pena dar uma lida nesse livro, explicando um pouco da origem, né, da história do mangá, ali os grandes mangakás que existiram, as primeiras pessoas que usaram o termo mangá, de onde vieram as inspirações, e um pouquinho da história do Japão também. Então bora lá. Então, eu nasci em Belo Horizonte, eu sou natural de BH, como eu falei. Fui criado em lar evangélico e desde pequenininho lá em casa não tinha televisão, que lá em casa todo mundo era evangélico, então minha mãe tinha o costume de achar que a televisão era do diabo. Aí por causa disso eu ia muito ali na casa dos meus colegas na época para ver o que passava direto ali, no caso, na Manchete, que ali foi aqui a Rede Manchete, foi para mim uma das emissoras de televisão mais top que teve aqui no Brasil, que tinha ali Cavaleiro do Zodíaco, tinha Yu Yu Hakusho, tinha ali Black Kamen Rider, Changeman, Jasper, Shurato, Samurai Warriors, Black Kamen Rider já falei, e os desenhos que passava ali era tudo sem corte. Então, tipo assim, aquilo dali marcou uma geração e marcou a minha vida também. Então, é isso aí. Aí tem essa primeira parte, a influência ali dos mangás, ali do anime ali, inserindo ali nesse início, quando eu era bem pequenininho, bem novinho. Aí depois que eu perdi minha mãe, a gente passou, não só eu como minhas irmãs, eu sou o irmão mais velho, né, do primeiro casamento do meu pai. Teve 3 filhos, eu sou o irmão mais velho, depois tenho mais 2 irmãs. Então, depois ali que minha mãe veio a falecer, a gente passou por vários lares de familiares, de amigos. Em alguns lugares a gente foi bem tratado, outros não. Então a gente sofreu um bocadinho, mas também a gente não deixou assim de curtir um pouco a infância. Então, tipo assim, foi uma mistura de uma infância um pouco sofrida com uma infância legalzinha. Digamos que tudo contribui para o que eu seja hoje. Então, agora que a gente vai entrar na parte do mangá moldando ali o caráter. Quando eu era pequenininho, eu era muito influenciado por muita coisa. Cavaleiro do Zodíaco. Só que quando, tipo assim, como é que eu posso explicar? Ali na minha infância, depois que eu perdi ali minha mãe, a gente passou por várias casas, tipo assim, eu não era um cara assim de estudar muito. Eu digamos que, se parar pra pensar, eu seria a pessoa que era pra tudo dar de errado na vida. Porque, tipo assim, eu nunca fui rico, eu nunca tive luxo. Então, por exemplo, eu não posso usar aqui o motivo social para falar, não, que eu sou um pobre coitado. Então, tipo assim, eu tive minhas dificuldades, mas nada disso veio a me impedir de ser a pessoa que eu sou hoje. Mesmo com sofrimento, porrada, luta e tudo mais. Então, tipo assim, a cultura, a arte, ela tem um grande poder de influenciar as pessoas. Então, quando desde pequenininho, eu sempre fui influenciado por meus heróis. Então, e quando eu comecei a desenhar, então eu até coloco isso, às vezes eu falo pra mim mesmo, ou pra algumas pessoas que eu conheço mais do meu convívio, que tem 2 coisas que salvaram a minha vida. A primeira foi a palavra de Deus, que é a Bíblia, que eu amo Jesus com todas as forças do meu coração, mesmo assim não sendo um cara certinho. Assim, eu não estou fixo na igreja hoje, mas amo Jesus. E a outra coisa é aprender a desenhar. Quando eu comecei a aprender a desenhar, pelo fato de já ter ali a influência da cultura oriental,
o mangá ali na minha vida, ali, a raiz ali do anime ali na minha vida, eu sempre busquei fontes de inspiração no mangá, no anime. E uma das coisas que me marcou muito assim no mangá e no anime foi a cultura dos samurais. Então eu peguei ali aquele caráter do samurai de honra, de lealdade, de força. E não só essas coisas, mas somada ali com alguns padrões, alguns perfis ali de personagem. Por exemplo, um dos personagens que muito assim me ajudou a ter uma paz assim cabulosa, assim, uma tranquilidade muito boa, foi o Asakura do mangá, né? Shaman King, de Hiroyuki Takei. Outro personagem que tipo assim que eu me identificava demais era o Naruto. Nossa, velho. Pra mim o Naruto é como se estivesse olhando pra mim mesmo, fraga. Outro outro mangá que assim me marcaram muito foi o Fullmetal Alchemist, pelo fato ali dos protagonistas ter perdido a mãe, aquele negócio todo. Então, tipo assim, essas coisas marcaram muito assim a minha vida. Então, aí você pergunta, pô, como é que o mangá ou os quadrinhos moldam o caráter de uma pessoa? Primeiro, tipo assim, eu considero como uma boa cultura tudo aquilo, todos os valores, tudo aquilo que agrega a dar um bom valor à pessoa. Então, por exemplo, se eu tô ouvindo um funk e a mulher tá o cara tá falando assim, Kika, 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 tá xingando a mulher de cachorro e de vários outros nomes, pra mim eu não considero como cultura. Agora, se eu vejo que aquilo ali vai trazer um valor assim, que vai enriquecer o meu caráter, ou algo dentro de mim espiritual, alguma coisa que vai enriquecer ali minha personalidade, o meu caráter mesmo, eu guardo aquilo pra mim e tenho aquilo ali como algo bom. Então, por exemplo, então, aí você entra nessa questão aqui, ó, desse livro. Quando esse livro aqui começa a falar do poder do mangá e tudo mais, você vê que inclusive o Japão, é por isso que os mangás e os animes são foda por causa disso. Eles têm um aspecto assim conservador, assim, de manter a tradição deles, entendeu? Então, tipo, como é que eu posso explicar? Eu não sou um cara pesquisador, tipo, um estudioso, um cara formado na área. Eu só sou um cara desenhista, explicando pra vocês da minha forma. Então me perdoe se eu errar, ou se eu falar alguma coisa que não lhe agrada e assim por diante. Então é isso aí. Então o que acontece? O japonês ele é um povo um pouco assim conservador na essência. Então, e uma das coisas que eles preservam muito é essa questão da cultura dos samurais, que foi uma coisa marcante ali na cultura japonesa. Então é comum você ver ali nas empresas, a tradição dos samurais, aquele negócio da honra, a honra com o chefe, com o patrão, a lealdade ali com os amigos, com os funcionários, a submissão, né, a submissão, muitas vezes o pessoal acha que submissão é ser escravo da pessoa, mas submissão tá no sentido ali de respeito da pessoa, o respeitar uns aos outros. E quando você vai pegando esses valores dentro dos mangás, você pode reparar que todos os mangás ele tem essa ideia de o valor da amizade, a força de vontade, o trabalhar, né, no caso, a honestidade, a honra. Então isso vocês vão sempre reparar tipo assim, não é uma regra assim para todos os personagens, mas você sempre vai ver essas características ali no personagem. Então, tipo assim, ele é um personagem que ele é heróico. Muitas das vezes ele é um cara simples, uma das coisas que faz sucesso, por isso que o mangá faz muito sucesso, que ele traz ali diferente dos quadrinhos aqui internacional ali dos americanos, dos quadrinhos europeus, o japonês ele tem a maioria dos personagens são cidadãos comuns. É tanto que você repara que, por exemplo, as cidades dentro dos mangás, dos animes, são sempre as cidades que existem mesmo no Japão. Então é comum, por exemplo, você ver no Digimon, os personagens estão andando em Shizuoka, que é uma cidade que existe. Shinjuku e por aí vai. Então, os personagens às vezes são pessoas comuns. E por que eu falo isso? Porque às vezes, quando você coloca os personagens que tem às vezes, eles são personagens comuns, tipo assim, são pessoas comuns que às vezes por acaso se tornam heróis, são pessoas e vão aprender a trabalhar isso, né, durante o processo ali, eles vão treinar.
O japonês ele tem muito essa questão do trabalho árduo. Tudo é conquistado assim na raça. Então, isso aí são valores que traz pra pessoa que você fala, nossa, te inspira você a ser desse jeito, entendeu? Então, quando você vê isso, esses valores, a pessoa se inspira nisso. E isso, querendo ou não, molda o caráter da pessoa. Você, ou vai, tipo, por exemplo, repara pra você ver, é uma coisa que, por exemplo, no meu caso, eu me identificava e me identifico pra caramba. O Naruto é um exemplo clássico pra mim. É um menino que, por exemplo, meus tios, pessoas da minha família falavam assim com a gente assim, pô, esses meninos só veio pra infernizar a vida da gente. Então quando eu olhava pro Naruto, eu via tipo assim, os meninos falando, o pessoal da vila falando, esse menino é um demônio, que esse menino não presta, que esse menino só veio pra infernizar ali a vida dos caras ali da aldeia. Então quando eu vi que dali, eu falei, pô, velho, o cara é igual eu. Aí você vê ali o personagem tentando conquistar uma menina, só que coitado, ele nunca consegue. E muitas das vezes isso reflete no comportamento hoje em dia daquele cara que tá ali tentando conquistar uma menina, só que a menina tá nem aí pra ele. Então são detalhes que, tipo assim, velho, o cara é igual eu, fraga. Tipo assim, então o japonês ele tem essa essência de pegar os personagens os personagens comuns ou pessoas às vezes do dia a dia e inserir ali no meio ali da história. Então isso identifica a pessoa. É tanto que o que acontece? Esse livro também explica um pouquinho e se você dá uma pesquisada você vai ver que o Japão ele é um país que tipo assim que a cobrança é muito grande. Então há uma cobrança muito grande de você ser sempre o melhor, ser o melhor profissional, ser o melhor na escola, ser o melhor estudante. Em qualquer coisa, em qualquer área que você vai trabalhar, você sempre tem que ser o melhor. Então, por exemplo, é um país assim que tem muita essa questão do trabalho árduo. Então, se é comum. E outra coisa, um dado, é também um dado, né? No caso, se você pesquisar, você vai reparar, é fato que, tipo assim, a maior parte da galera lá se suicida. Tipo assim, não tem tanta violência no país, mas o maior índice de suicídio é no Japão. Então, o mangá ele serve justamente para isso, para dar aquele alívio para a pessoa, para inspirar a pessoa. E se você puxar ali um pouco mais ali para trás da história, não só no Japão, como nos Estados Unidos, como ali na União Soviética, como na Alemanha nazista, vocês podem reparar que tipo assim, não só o quadrinho, como o cinema em geral, a arte em geral, ela foi usar como meio de propaganda. Então, por exemplo, você vê ali os nazistas ali na Alemanha ali usando as charges, que antigamente era charges, nem o quadrinho direito era assim formado ainda. Então era assim, as charges, os desenhos, as animações, o filme, era tudo ali para incentivar a ideologia nazista, ali o ódio contra o judeu. Então você vê ali nos Estados Unidos, por exemplo, o porquê do Capitão América, o amor à bandeira, o amor à pátria, o incentivo os jovens a entrar para a guerra, se aliar às forças americanas. Então tipo assim, você vê também na União Soviética ali tem até um cara que eu estava até pesquisando esse dia chamado Ivanov, que foi um dos maiores animadores ali da União Soviética, tanto que eles costumam falar que ele foi ao Walt Disney soviético. Então daí você já vê que tipo assim, o cara ele fez umas obras muito foda, mas uma porrada de obras dele que é pouco falado também, que foi com esse viés assim soviético, né, que ele foi fazer propaganda soviética. Então é isso, o quadrinho, eu acho que não só o quadrinho, como a forma de arte em geral, ela tem esse poder de influenciar as pessoas. E as pessoas às vezes se inspiram nisso. Tanto que eu estou até querendo fazer futuramente não um reaction, mas tipo, uma análise de alguns roteiros, por exemplo. Eu vejo hoje uma série que está fazendo sucesso pra caramba, que é o tal a série da Netflix, Dahmer. Assim, tem um lado bom que você conhece a história do cara, mas só pra conhecer, mas tipo assim, só que tem pessoas que se inspiram na parada. Aí tipo assim, você vê algo meio que bizarro, porque tipo assim, às vezes glamouriza muito essa ideia do serial killer. E tipo assim, as pessoas gostam do cara. Então tipo assim, eu acho que tipo tem um lado perigoso nessa inspiração. Tem um lado bom, quando então tipo assim, então a conclusão que eu acho,
a arte, a cultura em geral, ela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. As pessoas, elas vão se inspirar na arte, na obra de arte, na música, em qualquer coisa, em qualquer trabalho intelectual, seja ela quadrinho ou mangá, as pessoas, elas vão se inspirar. E o negócio, o que deve ser observado é isso. A pessoa que está assistindo o conteúdo é isso. Tipo assim, se aquilo dali vai trazer, vai agregar algum valor para ela, e se esse valor vai ser bom ou ruim. Então, por exemplo, você pode ter certeza, da mesma forma que a arte, o quadrinho, o cinema, a música, da mesma forma que influencia positivamente, ele influencia negativamente, entendeu? Então é estranho, é perigoso. Ao mesmo tempo que é bom, é perigoso. Minha conclusão é essa. Então é isso. Então eu cresci desse jeito. Eu meio que fui influenciado pelo mangá, pelo anime, pela cultura japonesa. Amo demais a palavra de Deus. Amo demais mangá, quadrinho, rock, um cafezinho. Opa, inclusive, peraí. Amo tomar meu cafezinho. Então é isso. Então o mangá, eu acho que sim, a arte em geral, ela tem um poder muito grande de influenciar positivamente e negativamente. E é isso aí, eu acho que espero ele ter esclarecido um pouquinho, tipo assim, é lógico que eu tô falando aqui, vale a pena vocês darem uma pesquisada. Tem até uma obra muito boa que o Brasil Paralelo fez acerca disso, chama As Sete Artes, se eu não me engano. Eu acho que é As Sete Artes. Eu não lembro, mas o Brasil Paralelo fez um documentário top, mostrando como a arte, ela influencia, ela tem o poder de influenciar. Então, tipo assim, o segredo é esse, você buscar coisas que te inspiram de maneira positivas. Então, por exemplo, eu cresci sendo inspirado por samurai. Eu amo a filosofia samurai. Já cheguei a fazer um pouco de kendo. Eu fiz 1 ano e 5 meses de japonês. Amei, é muito bom. Então, nesse tempo, eu fiz ali a aula de kendo com a espada de madeira, a espada de bambu, a shinai, a boken. Então, eu considero esses valores para mim hoje foram coisas que salvaram a minha vida. Tipo assim, olhando um pouco agora para trás, eu tive primos que entraram nas drogas, morreram assassinados. Tipo assim, a maioria deles tinha tudo de bem, tudo de bom pra... Tipo assim, eles não tinham motivo nenhum para entrar no crime. E não só eu, como as minhas irmãs também, graças a Deus, a gente foi assim do caminho contrário do que algumas pessoas, a nossa própria família falou que a gente ia ser. Então a gente meio que prevaleceu. Uma das coisas que eu amo muito também, embora não seja um mangá, é os filmes do Rock Balboa. Nossa, aquilo ali pra mim, aquilo ali é uma lição de vida. Então, quando ele fala ali aquele negócio ali do não importa quanto a surra que você toma, mas sim o tanto que você aguenta ficar de pé. Então essas coisas, elas trazem valores. Então, por exemplo, quando eu vi ali Black Kamen Rider, os nossos heróis ali sofrendo ali, mas conseguindo ali aos pouquinhos lutar. Tem até uma frase que o Yu Asakura fala, que pra tudo tem um jeito. Então isso, eu pegava essas coisas e nos meus momentos ali de sofrimento, ali nos meus momentos ali de dor, tristeza, essas coisas sempre falava assim, não, velho, eu vou conseguir, velho, eu sou foda, eu vou conseguir, eu vou lutar, velho, minhas irmãs precisam de mim. Então, esses valores, salvaram a minha vida. E é isso aí. Meu nome é Ronaldo Felipe, sou aqui de BH. Se quiser me chamar, talvez o Venture Noob vai colocar aí no Instagram, o meu Instagram embaixo, minhas redes sociais. Venture Noob, outra coisa, muito obrigado novamente pela oportunidade que você está me dando aqui nessa live. Vocês podem reparar que às vezes eu falo rápido, assim, que eu estou um pouco nervoso. Até hoje, eu gravo um vídeo assim pro YouTube, só que até hoje eu tenho uma espécie de chilique, fraga, ou de medo, ou às vezes falo errado. Eu não gosto meio que de fazer roteiro pra vídeo, porque fica muito assim... Eu acho que fica muito superficial, ou muito técnico. Eu não gosto de ser muito técnico, eu gosto assim de ser verdadeiro. Às vezes eu falando assim, tipo assim, fica mais espontâneo, fraga. Então,
Eu gosto dessa espontaneidade. Então, me perdoe a galera que tá vendo a live aí. Ventrinoob, muito obrigado. O Ventrinoob vem fazendo um ótimo trabalho aí. Divulgando os artistas também. Já divulgou alguns amigos meus, como o Osmar. Muito foda o cara lá. O Osmar é muito foda. Outro amigaço meu. E é isso aí, galera. O quadrinho, o mangá, ele sempre vai ter ali um poder de influenciar as pessoas. Agora é aquele negócio, né? Eu falei que você, toda obra ela tem ali um viés político. Hoje, foi até bom tocar nesse assunto, que hoje os quadrinhos, os quadrinhos americanos, eles têm, tipo assim, colocado essa ideia de ideologias LGBTQI+, assim, eu não falo assim, não, nada contra, tipo assim, só que eles pegam e fazem de maneira muito forçada. Então, por exemplo, quando você pega um personagem que já está ali pré-estabelecido e já quebra ele com outras ideias, isso irrita o fã. Agora, quando você pega uma obra, por exemplo, tem no One Piece mesmo, que é um dos mangás também que eu acho muito foda, os caras trabalham essa ideia de homossexual, só que de uma maneira que você... é tão foda a maneira que os caras trabalham, que você nem repara, você não liga. É natural, fraga. Então hoje, essas ideias, essas ideologias tem quebrado muito mangá, tem quebrado muito filme. E é isso aí. E como falei, concluindo tudo, o mangá, não só o mangá, como quadrinho, ou qualquer obra cultural, música, quadrinho, mangá, anime, filme, teatro, eles sempre vão influenciar a pessoa a alguma coisa. Aí tá a pessoa pegar ali aquilo que vai ser de melhor para ela. Se aquilo é bom, ela retém. Então, por exemplo, tem até um versículo bom que agora eu lembrei aqui na Bíblia aqui, que tem tudo posso, mas nem tudo me convém. Se não me engano é Paulo que fala isso. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por exemplo, se eu vejo que algo é ruim para mim, eu só desvio daquilo, pronto, entendeu? É isso. Se ali que se a influência for boa, você guarda para você. Se a influência for ruim, você descarta e ignora e deixa pra lá. E é isso aí. Então, Ventrinoob, galera que tá ouvindo aí a live aí, obrigado pela oportunidade. Ventrinoob, obrigado aí, não só por mim, mas por estar divulgando a galera, os outros desenhistas também, os outros quadrinistas. E é isso aí. Terminei. Agora, só mais um recadinho, desculpa aqui. Só mais um recadinho. Terminei a minha história em quadrinho Tamashii. Ficção cristã, vocês vão gostar pra caralho, porque é de ação, muita porrada, velho. Imagina um mangá brasileiro de muita porrada, e a porrada tá assim, incrível, porque tem muito café na veia, muita pesquisa, muito ali, muitas noites viradas, vocês vão curtir pra caralho. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, Ventrinoob, muito obrigado. Feliz evento pra vocês, boa sorte, e é isso aí. Valeu, pessoal. Fui!